nosso curso Consumo Consciente. Então, a aula de número 11, continuamos a falar sobre a parte superior do modelo, a parte visível, né, do nosso iceberg, falando sobre as ações humanas e hoje, particularmente, sobre a utilização das energias renováveis. Então, a gente já nessas 10 primeiras aulas, né, nós falamos sobre o modelo, a parte inferior, que é a cultura, e os desdobramentos dela nas ações humanas. Falamos já da responsabilidade social e ambiental das organizações e também o uso inteligente dos recursos naturais, ok? Bom, então para que uma sociedade seja considerada sustentável, ela precisa atender às necessidades do presente, né? Então, todas as demandas que a gente tiver no tempo presente, mas sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né? De também satisfazer as suas próprias necessidades. Então, as gerações futuras, elas também têm que ter a capacidade ou a esperança, né, de também terem as suas necessidades atendidas. Então, não adianta, se a gente explorar todos os recursos do planeta, o que vai ficar para o futuro? Aliás, o que vai ficar para nós mesmos, né? Então, é uma reflexão que você deve fazer. Talvez algumas pessoas podem até considerar que é um pensamento, uma ideia muito filosófica, mas ela é importante de ser colocada na cabeça das pessoas, né? Precisa que todos nós temos essa consciência. Então, a sociedade é sustentável se ela atende às suas necessidades no presente e também às necessidades no futuro. A gente tem que se preocupar com esse atendimento no futuro. Então, do trabalho de Wilderin et al., né, em 2012, em relação ao suprimento de energia, esses autores destacaram que este é considerado um dos fatores para a criação de condições socioeconômicas relativas ao desenvolvimento sustentável. Vocês já pararam para pensar aí qual a importância da energia na nossa vida? Pensem bem, qual a importância da energia na nossa vida? Primeiro, imaginemos a noite, né? O que seria de nossas cidades se não fosse a energia elétrica, né? Então, todas as nossas cidades estariam às escuras, o planeta estaria às escuras. Qual a importância da energia, por exemplo, para a movimentação ou o uso, né, dos nossos equipamentos eletrônicos? Então, certamente vocês aí do outro lado não estariam vendo esse vídeo se não existisse energia, né? Como ligar o teu computador, né? Como fazer toda essa conexão à internet e mais os equipamentos eletrônicos, né? Imagine na tua casa aí, né, geladeira, televisão, forno micro-ondas, todos os equipamentos que temos que necessita de energia, né? Imagine a energia, né, que é necessária também para movimentar carros e outros veículos, né? Todos eles demandam energia. A energia que vem de um combustível ou a energia elétrica. Então, a energia é o que move o nosso planeta. Goldenberg e Moreira, né, nesse trabalho aqui, em 2005, eles destacam a existência de uma política energética de estímulo ao aumento das fontes de energia. Então, geralmente, a política energética de um país é algo muito estratégico, né? Então, o fomento à eficiência energética é algo essencial a um país. Então, o Brasil ele passou numa época, né, de uma crise energética que foi algo que nós brasileiros sentimos um pouco, né? As dificuldades de tu começar a ter restrição de energia. Na verdade, a restrição de energia e a restrição de água são dois aspectos que fazem nós, seres humanos, sentirmos muito, porque são dois elementos vitais na nossa vida.
Manzano Agugliaro et al., né, nesse outro trabalho, eles falam que as chamadas fontes renováveis de energia, elas são consideradas estratégicas para o aumento da diversidade na oferta de energia. Então, fontes renováveis de energia são aquelas que, de certa forma, elas não são inesgotáveis, né? Então, por exemplo, a energia do sol, temos os ventos, temos a energia das marés. A gente vai falar um pouquinho, né, em algumas aulas sobre elas, mas a ideia das fontes renováveis de energia é da gente poder sempre contar com elas. E as fontes de combustíveis fósseis, por outro lado, embora elas possam ter ainda um certo estoque, mas a gente sabe que no longo prazo, elas se esgotarão ou ficarão muito caras para serem extraídas, e por isso as fontes renováveis de energia são as fontes do futuro. Então, pois a ideia das fontes renováveis de energia é substituir a energia advinda de combustíveis fósseis, auxiliando na minimização dos impactos ambientais negativos, proporcionando a expansão social e econômica. Né? Então, os combustíveis fósseis, eles têm um grande potencial de geração de impacto ambiental negativo. Então, o que a gente tem visto é que países, né, mais desenvolvidos têm buscado substituir a sua matriz energética aos poucos, né, por fontes mais limpas. Então, em um país como o Brasil, isso aqui está no livro do Geração de Energia Elétrica, em um país como o Brasil, por exemplo, os processos de energia por fontes renováveis ainda podem ser explorados em maior escala, mas precisa de maiores políticas de incentivo. Então, só imaginarmos, né, imaginem o planeta Terra, né, imaginem o mapa mundi, imaginem o Brasil, como que o Brasil é privilegiado de ter a luz solar praticamente uma grande parte do dia e também praticamente todos os dias do ano. Né? Como nós estamos próximos da linha do Equador, o Brasil é muito bem servido de raios solares. Então a energia solar é uma energia que no Brasil é uma energia totalmente possível. Além disso, temos os ventos, né? Uma costa, um litoral muito grande que favorece isso também. Temos a possibilidade de energias advindas das marés, né? Então o Brasil, ele em relação a outros países, o Brasil tem essa vantagem. Né? O que falta é a gente trabalhar um pouco mais isso e buscar políticas de incentivo para substituir essa matriz energética. Então, do nosso livro, Consumo Consciente, algumas variáveis contribuirão para a substituição gradativa de combustíveis fósseis nucleares pelas fontes renováveis. Então, são algumas questões que a gente coloca no livro, na qual a gente acredita que essa substituição dos combustíveis fósseis e nucleares pelas fontes renováveis depende de alguns fatores. Em alguns locais, talvez isso se torne mais rápido, e em outros locais vai demorar um pouco. Então, depende do custo para a obtenção. Então, como eu tinha falado, né, a gente não sabe quanto tempo, por exemplo, a exploração do petróleo, né, um dia o petróleo vai acabar, mas não sabemos se vai ser daqui a 50, daqui a 100, daqui a 200 anos. E mais do que isso, qual o custo que vai existir para a exploração desse recurso natural? Né? Então, se tornar cada vez mais caro, isso vai impactar o preço do barril do petróleo e ele vai se tornar menos vantajoso em relação aos outros tipos de energia, as energias renováveis. Então, esse é um cálculo, né, que também tem que ser feito, a questão da viabilidade técnica e da viabilidade econômica. Imagem perante a sociedade, então a gente tem visto proliferar uma série de discursos contra
os combustíveis fósseis, né, que são também um dos principais vilões do aquecimento global, e, consequentemente, o esgotamento das reservas, né? Então, havendo o esgotamento das reservas, tu não vai ter mais como fazer materiais nem combustíveis advindos de combustíveis fósseis. Talvez essa seja uma realidade para daqui a 100 ou 200 anos, mas que um dia vai chegar, vai. Provavelmente em gerações futuras, né? Então, evidentemente, alguns dos tópicos listados vão variar, né, de acordo com o local e o comportamento do mercado consumidor. Os combustíveis fósseis ainda possuem uma grande quantidade de reserva e o preço ainda mais em conta do que algumas das chamadas fontes renováveis, né? Embora nos últimos anos cada vez mais as fontes renováveis têm se tornado competitiva, tá? Tem se tornado competitiva, e também nesse cálculo a gente não faz a conta, né, de todos os malefícios gerados pelos combustíveis fósseis, como o aquecimento global, e essa conta não é colocada no papel. Talvez se colocasse, provavelmente esse combustível fóssil custaria para o planeta muito mais, mas muito mais mesmo, em relação às fontes renováveis. É porque a gente coloca no preço apenas o combustível em si, né? o recurso em si, mas não os danos que ele provoca. Então, os combustíveis fósseis eles são alicerçados em forte interesse político e econômico de governos e empresas, né? Então, ele mais ou menos ele dita algumas regras no mercado mundial. A disputa pelo combustível fóssil também ele é marcado por tensões, conflitos, guerras, né? Haja vista o que ocorre no Oriente Médio, ok? Bom, então espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai continuar falando sobre o modelo, né? Continuaremos o estudo do modelo. Quem tiver alguma dúvida ou tiver alguma pergunta ou algum questionamento, ou alguma crítica ou algum elogio, temos as nossas redes sociais, o nosso site, o meu Instagram aqui, que é o contato mais fácil hoje em dia, né? E também super importante que vocês se inscrevam nos nossos canais no YouTube. Esses vídeos são aí do Ricardo Ribeiro Alves, né, o nosso canal, mas também vocês encontram mini cursos no canal Administração Verde. Então é super importante que vocês se inscrevam no canal, porque à medida que a gente colocar novos vídeos, vocês vão ser notificados sobre esses vídeos novos, ok? Então agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.